Fala, Carolina. Vai, Tudo bem? tudo bom? Tudo A certinho. pauta de hoje é Pauta de hoje. objetos de viagem em memória. Aí faz parte dos seus estudos, não faz, não? Eu estou agora me aprofundando no estudo de objetos de memória, mas isso daí, claro que eu estou engatinhando nisso, Uhum. mas é uma das coisas que me faz refletir bastante quando eu estou lendo sobre esse assunto, né, de forma geral, sobre o significado que a gente coloca nos objetos e tudo, é sobre os objetos que a gente traz de viagem. E aí, Uhum. recentemente, até fiz este link na minha mente com os souvenirs, porque os souvenirs, principalmente quando a gente pensa assim, em souvenir de museu e tal, eles são objetos construídos, desenvolvidos para serem levados como uma recordação, de fato, daquela experiência cultural, né? Uhum. Você pensando. Você tá falando do museu, né? E o museu tem uma coisa de massificar a arte. A arte nobre, né? Então, você vai, Essa você alta comprou. cultura, né? Isso, exato. Você que tá comprando lá o imã de geladeira ou quebra-cabeça, né? Então, tudo vira brinquedo, vira pragmático, mas meio que abstrai da ideia da arte, né? Por si. Uhum. Não sei, mesmo se você comprar um pôster, o pôster é a reprodução, né? Sim, É, aqui, ó, meu postal de uma das aham. minhas obras favoritas. Mas é quase que a ideia de não só o que eu vivi vai ficar comigo, né, a experiência, mas eu quero levar um pedacinho de uma materialização disso. Deixa eu te perguntar então, qual é a diferença entre você comprar esse postal, né, lá no Uhum. museu, onde que é? Maurits Mauritshuis, House. e ao invés de você imprimir em casa? Porque você foi lá na última conversa que a gente teve, você falou do Japão, você fez lá Uhum. o negócio no seu celular, E acabou imprimir. imprimiu, né? Imprimir lá. Então, qual é a diferença então para você, né? Se você comprou o postal lá quando você estava viajando versus Uhum. você imprimir. Eu acho que, de alguma forma, e essa parede minha aqui, ela é bem um reflexo disso, porque todas essas imagens, vamos colocar assim, esses quadrinhos, Uhum. são postais que a gente comprou em diferentes museus em viagens. E eu acho que, de alguma forma, é uma representação não só da viagem, mas também daquela experiência e da relação com a própria arte. Então, para mim, é como se, através, né, de um postal, né, de uma amostra imagética daquele. Que não é daquele artista, né, mas é Uhum. um reflexo da arte de algum artista que eu admiro, eu pudesse olhar para aquilo e me remeter àquela experiência, a estar naquele museu, não na viagem como um contexto geral, por exemplo, com essa montagem aqui, que é um recorte de várias coisas da viagem, mas daquela experiência naquele museu, de algum artista que eu admiro por algum motivo. Então você acha que o consumo, né, por ser na loja de souvenir do museu, ou, né, onde quer que você esteja, tem uma profundidade na significância do objeto que é diferente do que se você tivesse comprado em outro momento? Eu acho que sim. Porque, e aí é uma resposta muito pessoal, né? Assim, não Uhum, é um estudo, é um estudo de caso isolado, na minha uhum, opinião. Porque
É, e aí é interessante porque isso pode dar muito pano para manga, né? Aham. Eu vou contar um detalhe interessante. Olha só, um outro quadro. A gente foi para o Japão e a gente saiu comprando, é um costume nosso, eu e o Alê, de sair comprando postal em todo museu, esse tipo de coisa. E aí, em 2 dos museus que a gente foi, a gente comprou postais de um artista japonês que a gente não foi no museu do artista, mas a gente visitou, né, outros museus e tinha lá essa referência, porque ele é um artista famoso, é que nem você vai lá, sei lá, na França e em tudo que é canto tem Mona Lisa, né? Aí, peraí que eu vou pegar o... A gente comprou. Quando a gente voltou, e aí estávamos vendo o que a gente tinha comprado, aqui a gente tem 2 postais, dá pra ver, comprados em lugares diferentes, e aí eu enquadrei eles juntos. Oh, meu filho. Eu enquadrei eles juntos porque eles são de materiais diferentes Aham. e as cores, por conta do material, as cores impressas são diferentes. E aí eu achei muito curioso, porque você tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma obra de arte, que claramente nenhuma delas é um reflexo legítimo da obra original, porque claro que o meio, né? Então o papel, a tinta da impressão vai influenciar no efeito, mas é uma lembrança da visita daquele museu e da admiração por aquele artista, né? Que representa uma cultura, enfim. E aí eu achei muito curioso, porque é justamente essa questão do... Será que isso, de alguma forma, é uma obra de arte, né, que eu estou levando para casa? Ou realmente está muito distante disso? Peraí, rapidão. Ou, engraçadinho... Ele estava subindo na mesa. Ele ficou pulando de uma cadeira para outra e estava subindo na mesa. Ai, caraca. Ou isso está muito distante de qualquer coisa, né, que seja arte, mas ainda assim é uma representação de uma experiência. Mas olha, eu vou trazer então a questão do significado, né? O significado que é não só conjunto conjunto da obra, o conjunto do objeto, mas é quase dialógico, né? Você, no momento que você pegou 2 postais, né, semelhantes, vamos falar, né, ou o mesmo, e você fez uma curadoria, né, colocando os 2 nesse frame aí, isso. Você transformou o objeto ordinário em um díptico extraordinário. Porque agora ninguém mais tem esse, né? Essa é uma montagem sua. Então, de novo, a profundidade do significado, né? Ele só o significado é tão profundo quanto o autor, né? Ou o que o autor quer passar, e aí a abstração do significado tem que ser lida ou complementado pela pessoa que está visualizando, né? Então, eu não sei, eu vejo arte como um diálogo, né? E é infinito. Cada pessoa que vem, né, tem uma conversa com a obra e integra o significado da sua própria percepção. Quando você transfere isso para objetos, né, de consumo, vamos falar, que nem um ímã de geladeira, ou um brinquedo, né, o que é que são camiseta. Ai, caceta, né? Tá travando, peraí. Tá bom. Seja uma camiseta, seja um lápis, uma impressão. Isso. O que quer que seja. É um objeto que pode ser pragmático, ou pode ser lúdico, mas a questão é que você está transferindo a imagem, né? E o que aquela imagem representa, e aí construindo uma camada extra ao proporcionar a diversificação de propósito.
né? Falo isso porque, pô, você vai comprar aí o ímã de geladeira, né? Com a imagem do Vermeer lá. E você pode comprar online. E você pode comprar em qualquer canto. E é tudo feito na China, né? Você pode ir lá no pavilhão do MASP, você pode achar o que alguém fez, que eu comprou, né? Você pode ir na Amazon comprar. A questão é o porquê que a pessoa está comprando. Qual é a conversa que existe entre o consumidor e o objeto, né? O que ela está depositando ali, né? Isso, né? E aí o objeto vira a representação da pessoa, né? Se eu compro lá um boné com a imagem do Basquiat, né? Aquele dinossauro que tá por aí, você vai na Target, tá aqui, né? Por que você tá consumindo aquilo? Para mostrar, porra, eu sou legal, eu sei quem que é o Basquiat, né? Então, o souvenir, né? Carrega não da visita, né? Mas para mim, né, pelo menos, mas desse diálogo, dessa conexão, que a ideia é entender se você... Quando os quadros foram produzidos, não eram arte pela arte, era arte consumida, né? Alguém estava pagando, tinha uma patronagem, né? É um objeto de consumo por si só. Hoje a pessoa não vai ter o dinheiro para comprar o quadro e comprar a reprodução, né? E eu acho que muitas vezes quando a gente está consumindo bens de consumo, né? Você está comprando alguma coisa, aquele bem, seja o souvenir, seja o objeto, ele serve mais como uma representação do seu eu, do seu ego, né? Do que a conexão com o objeto. Porque quando da sua própria experiência, né? Isso. Você tá construindo uma narrativa uma narrativa da sua personalidade que incorpora a experiência, né? E aí esses objetos viram a sua conexão com a viagem, com a experiência, o que quer que seja, né? E você adiciona esse âmbito emocional, uma camada emocional, né? E aí o que é interessante dessa perspectiva é que a profundidade dessa camada emocional varia com cada indivíduo, né? Você comprou lá o postal, mas vamos falar que alguém que foi lá, comprou o postal e mandou para você. Lá tem outro significado. Aí vamos falar que você pegou esse postal, guardou. Mas você sabe que você tem uma amiga que você ama muito e parece com a garota do Brinco de Pérola. Aí você fala, olha, toma esse postal para você. Agora tem uma camada adicional, né? Não é mais a respeito da pintura, né? Mas essa trajetória e a história que o objeto carrega, né? Sim, o objeto vai ganhando sua própria vida, né? Sua própria biografia, na verdade. Exatamente. Eu estava te falando durante o meu divórcio, né? Eu tirei a aliança. Aí o meu filho ficou bravo uma hora, porque quando ele percebeu que nem eu nem a mãe dele estavam usando aliança, né? Ele falou, não, vocês têm que usar aliança para sempre. Você quer falar? Não, filho, não vamos, porque não estamos casados mais, né? Aí eu lembrei que uma amiga minha tinha mandado uns anéis de cobre de um ashram, né, num templo lá na Índia, né, porque, né, o meu tipo de trabalho aqui, não sei o que, ela achou que era legal, lembrou da gente, comprou alguns, mandou. Sim. Aí, né, supostamente, né, ajuda com meditação, ajuda com alinhamento, né, iluminamento, não sei o que. Mas que já é uma camada de significado, né, do objeto. Você vê que já tem algumas camadas, né? Tem a camada da manufatura, né? A camada do material, a camada da significância espiritual, a camada da minha amiga pensando, né? A camada da isso sua aqui amiga. É um presente legal. Então eu recebo isso, já tá cheio de amor aqui, né? Cheio de amores, vamos falar, cheio de valores. Aí eu penso no que meu filho tá falando. Aí eu cheguei em casa um dia, peguei uns anéis, eu já estava usando um, eu falei, olha, eu não tenho mais essa aliança, né? Mas aqui tá um anel que é uma aliança entre nós. Por quê? Porque o anel é de cobre, ajustável, é uma
é uma serpente. A serpente é uma coisa que, né, nasce no ninho, mas depois, né, se distribui, né, cada um independente, mas troca a pele, né, e cresce. E ao mesmo tempo, o anel é barato, né, no sentido de que se eu quiser comprar mais, se eu quiser ter mais, né, eu tenho lá um reserva, porque são crianças, né, a criança pode perder. Mas o significado não se perde, né? O que a gente está fazendo é reconstruindo esse significado. Você ressignifica com a sua narrativa. E agora o que existe é não esse apego pela aliança do casamento, mas o entendimento da confluência de um círculo, do relacionamento familiar, né? Então, eu acho que isso que é legal, pensar nos objetos, né, com a intenção e com não só da memória que veio, né, mas do que é que se está construindo, né, que você falou, a biografia do objeto.